prefeito e nós sabemos que nós temos que lidar mesmo com essa situação. Eu gostaria de apresentar o pastor César agora. O pastor César era da Igreja Batista Sal da Terra, em Arandu, São Paulo. Então, nós saímos lá de Boa Vista, Roraima, agora estamos ouvindo de Arandu, São Paulo. E ele é presidente, ele foi consagrado pelo pastor Davi Clava. Pastor Davi Clava, saudoso e muito amigo do meu pai, pastor Jonathan Santos, que era o presidente da primeira Igreja Batista da Lapa. E o pastor César, ele tem desenvolvido pela internet um grupo de oração chamado Sem Fronteiras, e atua com projetos sociais e acolhe refugiados na igreja que atua. Eu espero, pastor César, que você, ao se apresentar, conte um pouquinho da história da sua família, porque a família do pastor César é bem grande, hoje ela é formada por vários pastores, mas a vinda da família do pastor César para o Brasil foi de grande dificuldade, de grande desafio, passou até por uma situação de alto risco para sua mãe, que é a dona Jaira. Então, pastor César, antes de eu te fazer a pergunta, fala um pouquinho da história da sua família e da chegada de vocês no Brasil. Amém. Graça e paz a todos, bom dia. Estou muito feliz de estar participando, né, deste fórum. É um privilégio para nós, como a Débora mesmo colocou, né? Eu sou como que fosse um refugiado aqui no Brasil, né? Chegamos aqui em 86, por isso a bandeira do Paraguai aqui atrás, né? Morei 12 anos no Paraguai e chegamos no Paraguai em 74, né? E no ano de 86, meu pai era alcoólatra, deu um tiro na minha mãe, né, por ciúme, deu um tiro com a espingarda calibre 28, ela tomou 46 chumbo, né, na clavícula do lado direito. E não tinha recurso nenhum, a gente morava na fazenda, zona rural, e um fazendeiro, né, graças a Deus, conseguiu socorrer minha mãe, e fizemos o contato aqui, o pessoal na época fez o contato, éramos em 7 irmãos, tudo, o mais velho tinha 13 anos, que é minha irmã mais velha, Maria, e a Maria Rosângela, e conseguiram trazer minha mãe para São Paulo, os parentes moravam tudo em Itaquera, São Paulo, e minha mãe, graças a Deus, sobreviveu, né, desse tiro, e ela estava grávida de 6 meses, né, do meu irmão, que hoje é pastor, o segundo pastor da igreja, o pastor o vice-presidente, o pastor auxiliar, o pastor Luciano de Carvalho. E viemos para cá, acabamos vindo para Arandu, né, meu irmão nasceu, que é um dos maiores milagres, né, que eu conto na minha caminhada com o Senhor, e começamos a nossa história aqui em Arandu. Chegamos aqui, né, quando você sai de um país que nem o Paraguai, sem nada, nós só tinha, como falava na época, né, bucho, né? Bucho é aquele saco que você coloca a sua roupa, amarra a boca dele e põe nas costas e sai. Então chegou aqui minha mãe com 7 crianças e 7 buchos, 7 sacos, que não tinha nem mala para colocar a roupa. Chegamos aqui em Arandu, né, fomos acolhidos, fomos ajudados por muitas pessoas e me envolvi com bebida, com drogas, com prostituição. Mas no ano de 1997, então, né, conheci Jesus na primeira Igreja Batista em Arandu. Nessa igreja fundada pela Igreja Batista da Lapa, a qual o presidente era o saudoso pastor Davi Clava, que eu aprendi muito, e tive a honra e o privilégio de ser consagrado, ordenado pastor, por ele no ano de 2002. E de lá para cá, começamos o contato com o Vale da Bênção, já acredito que por volta aí de 2001, antes de eu ser pastor, já frequentava o Vale da Bênção, e a nossa história começou. Então, a nossa família chegou aqui em Arandu, é muito parecido com aquilo que estou tentando ajudar, dar minha contribuição agora. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui, minha mãe cozinhou praticamente uns 5 meses, né? Fincava um pau do lado, colocava uma vara, e colocava o caldeirão ali, colocava os alimentos, porque não tinha fogão. As crianças dormiam no chão,
né? Depois o pessoal foi fazendo as doações, né, de cama, de colchão, né? Eu morei em Assis Chateaubriand nessa época, eu fiquei no Paraná, e eu era engraxate, mandei para minha mãe com dinheiro de engraxate para ela comprar o primeiro fogão. E assim começou a nossa história, estamos aqui há 35 anos de volta ao Brasil, né? E fomos muito bem recebidos por uma cidade pequena, né, de 6 mil habitantes, mas de um coração gigante. E trabalhar com os refugiados, para mim, está sendo uma alegria, uma experiência muito boa, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos colocando. Como a Débora disse, sou pastor titular da primeira Igreja Batista Sal da Terra, porque pretendemos abrir novas filiais. É um trabalho novo, de 6 anos apenas de vida. A igreja ainda, né, o templo não está pronto, né? Se Deus quiser, vou inaugurar agora no ano que vem, no começo do ano. E a igreja tem alguns projetos. Trabalhamos com criança, todos os domingos atendemos por volta de 45 a 70 crianças, todo domingo. Trabalho evangelístico e social, corte de cabelo, unha, várias atividades. Também nós fazemos vários cultos na zona rural, desde quando abrimos a igreja, cultos familiares, que é uma linha de trabalho nosso. Temos aí o programa no YouTube, né, o canal no YouTube chamado Oração Sem Fronteira, que por enquanto ainda nossas lives não podemos fazer ela ao vivo, né, porque não atingimos a marca de 1.000 inscritos, mas já estamos com quase 300. E nós estamos também com os refugiados agora, né, que para nós está sendo um desafio muito grande e um prazer. Eu agradeço mais uma vez por Deus ter dado essa oportunidade, né, de conhecer uma família como a família do Carlos, que chegou aqui, praticamente sem chão. Como ele dizia, eu não esperava que ia acontecer isso. E houve uma movimentação muito grande, né, da cidade em torno do acolhimento dessa família. A própria prefeitura, né, o prefeito, o pessoal da cidade, né, todo mundo mexeu com a cidade, a vinda desses irmãos para cá. E nós estamos contentes, espero que a gente possa, né, continuar, né, dando aí assistência, acolhendo as nossas novas famílias. Nós também precisamos lembrar que nós fomos ungidos em 4 pastores, né? Meu irmão mais velho, que Deus recolheu, os irmãos sábios, o saudoso pastor Zé Roberto, né, trabalhou aí muito tempo no Vale da Bênção, morou no Vale da Bênção, era pastor também. Depois o pastor Jaime do Prado, que é pastor aí em Araçariguama, da Igreja Batista Carvalho de Justiça, e também tem a clínica, a comunidade terapêutica Carvalho de Justiça, né, e depois o pastor Luciano. Então nós somos uma família de 4 pastores e uma diaconisa. Depois de toda essa tragédia que aconteceu no ano de 86, então Deus estava escrevendo uma história maravilhosa, né, na nossa família. Hoje praticamente toda a nossa família serve ao Senhor. Estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. César, olha, que história bonita, um abraço. A dona Jaira, essa mulher forte. É muito bonita essa bandeira do Brasil, bandeira do Paraguai, aí atrás de você, relatando uma história que eu diria que aconteceu há 35 anos atrás. A irmã Jaira foi uma refugiada. Ela, na verdade, tinha alguns parentes que já residiam no Brasil, mas ela foi vítima de violência, e por causa disso ela veio grávida para o Brasil. E hoje, então, a gente pode ouvir essa história tão bonita de uma família inteira que foi resgatada, porque a dona Jaira teve essa força, e ela teve essa, vamos dizer, a bênção de Deus. E a dona Jaira fez o certo. Ela foi acolhida pela igreja. E hoje a gente pode ver que são todos os irmãos e irmãs servem ao Senhor numa igreja. E depois nós vamos voltar mais um pouquinho com o pastor César, porque nós queremos ouvir também qual o desafio, viu, pastor César? Então, nós sabemos que você recebeu um casal, foi um desafio muito grande, e nós queremos ouvir um pouquinho da logística, como que foi essa recepção com essa família aí, Arandu. E agora eu quero entrevistar e conversar um pouquinho com a Noemi. Então, temos essa
coisa boa receber uma mulher aqui. Ela é de Canoas, Rio Grande do Sul, graduanda em Serviço Social, coordenadora do projeto Criança Nova Vida, vinculada à FEPAS. A FEPAS é a Federação das Entidades Sociais da CIB, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independente. Um abraço para a nossa querida Tânia, da Renas. Foi a Tânia que nos indicou você, viu, Noemi? Que apresentou seu nome. E a Noemi é diretora do Departamento Social e coordenadora de projetos da Igreja Batista Betel de Canoas. E, inclusive, logo depois do almoço, a segunda parte do nosso fórum, o pastor da Igreja Batista Betel de Canoas vai estar tendo uma participação conosco também. Mas, Noemi, então fala um pouco para nós, como que está sendo a experiência da sua igreja? Quais as atividades, os desafios, quais as vitórias? E vocês têm aí alguma dificuldade que vocês passam ou é tudo certo, 100%, não tem dificuldade nenhuma no dia a dia? Bom dia, queridos irmãos, a paz. Estão me ouvindo? Bom, o trabalho aqui em Canoas, na nossa igreja, começou em 2018, quando nós recebemos a notícia aqui em Canoas que nós estaríamos recebendo resultados, né? A prefeitura fez os refugiados para cá, para Canoas, e realocou, né, em alguns apartamentos bem perto da nossa igreja. E perto também da casa do nosso pastor, Mário, que sentiu no coração, né, uma inquietação sobre o que a nossa igreja poderia fazer neste momento para trabalhar com os refugiados que estavam chegando, né? Então, e conseguimos conversar com alguns, né? E ver as necessidades deles. E a partir dali, daquele momento, a gente conseguiu Pedir para a Noemi aguardar só um minutinho. Entender que Noemi, precisava. você está nos ouvindo? Nós estamos com um problema de conexão e nós não estamos conseguindo ouvir você 100%. Então, eu volto para o pastor Gideão e a Sandra, enquanto a gente tenta resolver o problema de conexão com a Noemi. Então, pastor Gideão e Sandra estão aí conosco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sandra, em relação aos desafios, Sandra. Você que está aí, né, esposa do pastor Gideão, uma assistente social, recebem famílias, recebem crianças. O que você diria para nós? Qual o maior desafio que você tem como uma assistente social, como uma pastora também, recebendo crianças e famílias? O que você diria para nós? Olha, hoje o meu maior desafio é... Olá, bom dia. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu primeiramente quero agradecer esta oportunidade. Muito obrigada. Bom, eu vou falar do desafio da primeira vez que eu me deparei com refugiados. Chegamos em Pacaraima em 2018 e quando eu trabalho com crianças também, nós como estávamos lá, era só nós mesmos. E aí eu fui para uma sala dar uma historinha bíblica para as crianças, e as crianças falavam e eu não entendia, e nem elas me entendiam. Foi assim, meu Deus, eu me senti tão pequena, me senti assim, tão desafiada mesmo. E falei com Deus, meu Deus, e agora? Então, o meu primeiro desafio no trabalho com refugiado foi a língua.
é um desafio muito grande, porque como era a primeira vez ali que eu estava lidando, então ficou marcado na minha vida. E o desafio agora que nós temos, o desafio maior que nós estamos tendo, vou falar assim, são recursos mesmo, porque o nosso projeto, em 2 anos, hoje, em 2020, cresceu. E nós temos famílias de refugiados que optaram ficar com a gente para trabalhar com a gente, porque o nosso desafio ali são muitos, mas eu vou falar aqui os mais, assim, importantes que eu posso falar. Desafios de mão de obra, de pessoas brasileiras que lá em Pacaraima não querem. Eles chegam lá na igreja, eles vão visitar a igreja, quando eles veem que tem venezuelano, eles não ficam e não querem saber. Então, as famílias venezuelanas que chegaram lá e que conversaram com a gente, olha, a gente não quer ser interiorizado, a gente quer ficar aqui. Deus falou com a gente, pessoas crentes. E eles viram a necessidade, porque é minha família, é eu, meu esposo, meus filhos, de brasileiros na igreja. E aí, o nosso desafio é manter, principalmente financeiramente, essas famílias lá com a gente, porque não é fácil, né? E eles têm sonho, eles têm necessidade. E aí eu peço até oração aqui, que vocês estejam orando pelos nossos projetos. Nós estamos com 3 projetos que já estão funcionando, mas nós não temos ainda recursos financeiros, principalmente, que a palavra de Deus nos ensina, que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido de Deus que Ele envie recursos, que Ele levante pessoas, que Ele levante igrejas para abençoar ali essas famílias. Então, o nosso desafio é de pessoas, principalmente pessoas brasileiras, que estejam ali com a gente para trabalhar. E eu quero só compartilhar com vocês, o irmão Eric estava falando a respeito da motivação da igreja. Nós acolhemos uma mãe com 2 crianças, 2 meninos, um de 11 e outro de 12. E o Anthony, de 11 anos, quando eu ia levando ele no carro, ele com a mãe dele para a igreja, para serem acolhidos, ele perguntou de mim, por que você ajuda venezuelano? Ele fez essa pergunta para mim, um menino de 11 anos. E aí ele perguntou para mim, eu fiquei pensando, ele disse, por que você ajuda os venezuelanos? E aí veio na minha mente, na minha memória, Levíticos 19, 33 e 34. Eu disse para ele, você sabe que está escrito em Levítico 33 e 34? Ele disse, não. Eu disse, pois você precisa ler. E está escrito, e quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimeis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fortes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, eu respondi essa pergunta com esse versículo para ele entender que tudo que nós estamos fazendo é porque é Deus que manda, é o Senhor. Nós, como igreja, precisamos obedecer a Deus, e não o que nós sentimos, e não o que nós estamos pensando, e não o que nós achamos. Então, se a palavra de Deus está falando que nós devemos fazer, nós devemos fazer. E no nosso contexto ali em Pacaraima, é exatamente isso. Nós não poderíamos ficar de braços cruzados, olhando, vendo as pessoas. E chamar a atenção do nosso Brasil, principalmente de Boa Vista, da região norte. Quem é o necessitado? Agora, exatamente, são os venezuelanos. Eles estão necessitados, eles estão precisando. Claro que nós temos brasileiro, claro que nós temos famílias brasileiras em toda a região norte que também estão necessitadas, mas não é porque nós devemos também só abraçar o venezuelano, não. A gente devemos abraçar todos aqueles que estão necessitados. Mas, para nós pensarmos agora, a necessidade maior é desse país, essa nação. Então, nosso desafio é este, principalmente. Fazer com tanto amor, com tanto coração, essa responsabilidade de apoiar o estrangeiro
e como o pastor Gideon falou, há estrangeiros de outros países também. Mas a Sandra está chamando a atenção que o número maior na cidade de Pacaraima, como não poderia ser diferente, por ser uma cidade da fronteira, são os venezuelanos. E a Sandra nos trouxe aqui esse desafio da comunicação. Realmente, esse é um desafio grande. As igrejas, as pessoas, as famílias que aceitam o desafio de apoiar o refugiado, passam por essa situação que a Sandra passou. Talvez você não vai entender a princípio, e aos poucos, sim, você vai começar a vencer a barreira da comunicação. Ela trouxe também o desafio de recursos financeiros e recursos humanos. Então, há muita necessidade de pessoas que se habilitem, que queiram, que se voluntariem a trabalhar também nessa causa. E eu queria saber, a Noemi já está conosco novamente? Está? Então, Noemi, vamos dar continuidade ao que você estava falando. Você está colocando para nós sobre o trabalho, os desafios aí na cidade de Canoas. Vamos ver se melhorou. Vou falar um pouquinho mais perto do microfone. Nosso atendimento aqui no Sul, né? Esse desafio para a nossa igreja, ele veio em 2018, né? A gente começou a ser impactado com a chegada deste povo que necessitava de acolhimento, né? E corremos atrás para isso como igreja, né? Conversando com os nossos pastores, com a diretoria da igreja, né? Com os voluntários do Departamento de Ação Social, porque o próximo passo que a gente fosse dar dependeria de pessoas, né? Porque nós não fazemos nada sozinhos, né? E eles estavam vindo para Canoas, mas eles teriam 9 meses para arranjar trabalho, ter uma residência, né? Então precisariam de uma casa mobiliada, e isso foi aonde a nossa igreja, né? Nesse trabalho. Puxa vida, Noemi, nós vamos ter que pedir desculpa porque está muito ruim a conexão e nós não estamos podendo ouvir você 100%. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma live com a Noemi, viu? Porque o trabalho que eles têm feito em Canoas é um trabalho muito bonito. Tem fotos do trabalho que é feito em Canoas. Então, vamos mostrar agora, Noemi, e vamos tentar entender um pouquinho mais como funciona esse trabalho lá no Rio Grande do Sul. Crianças e as famílias das crianças, nós podemos ver aí muitas mulheres, e que bom que podem fazer artesanato, cursos de português, então ótimo, olha que linda, foto linda. Mas o desafio que a Sandra nos trouxe, né, da questão do idioma. Então, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, a igreja, ela tem aberto um espaço para receber a comunidade. E a comunidade vem ali, ela tem então aulas de artesanato, ela tem aulas de idiomas, aprendizado do português. E eu imagino, Noemi, que o trabalho é feito pelo programa de interiorização, quando você estava no início relatando, possivelmente o município recebeu estrangeiros e venezuelanos através do programa federal de interiorização. E a igreja, então, aceitou o desafio e dessa forma foi, então, trabalhando. E aí uma foto, eu imagino que são as pessoas, voluntários, né? Que trabalham com vocês. Ah, agora sim. Então, Noemi, eu vou ler aqui.
algo que ela escreveu para nós. Eu destacaria o nosso curso de português com foco em comunicação e escrita. E o curso de arte e convívio, que na verdade é o curso de artesanato. É para as mulheres, para que elas tenham alguma renda. A nossa preocupação maior era que essas famílias conseguissem se comunicar e entender para se apresentarem nas empresas. Novamente o desafio que a Sandra trouxe para nós. Pois eles tinham 9 meses de sustento no Centro Temporário de Acolhimento, que eu imagino que é o Centro Temporário Municipal, e depois disso, eles teriam que se virar com um lugar para morar e dar o sustento para suas famílias. Então, os cursos começaram a ser dados na igreja e a locomoção era feita com ônibus, que a Secretaria do Desenvolvimento Social de Canoas nos fornecia. Puxa, que bacana! Então, nós podemos ver aqui, nesse relato que a Noemi trouxe para nós, algo bem importante. O Vale da Bênção também tem usufruído desse tipo de parceria com o governo federal e com a Secretaria Municipal de Assistência do município, que eu imagino também que é uma experiência que o pastor Gideão e a Sandra têm tido lá em Pacaraima. E sei que o pastor Gideão e Sandra têm tido um apoio da Visão Mundial e da Acnur. Muito obrigada, Noemi, pela sua contribuição. E fica aqui o nosso compromisso com você, viu? A gente quer ouvir você numa próxima vez, quando a gente tiver uma conexão melhor. Então, eu queria voltar agora para o pastor César. Então, pastor César, volta aí com as suas bandeiras, porque nós queremos ouvir de você. Como é que foi essa experiência, pastor? Porque vocês receberam uma família de 4 pessoas. Qual foi o lado, vamos dizer, bom, que você já até citou, que algumas famílias da igreja se mobilizaram? E quais foram as dificuldades que vocês tiveram que enfrentar e como enfrentar as dificuldades? Bem, primeiro eu quero lembrar, né, que algo que eu já fazia aqui, que era uma parceria que eu tinha com a Cidade da Criança. Na época eu era pastor da primeira igreja batista, era pastor de um outro ministério. E nas férias a gente pegava as crianças, né, trazia para cá, para os pais social descansar. Então essa ligação nossa, né, já acho que desde 2004, mais ou menos, né, nesse tipo de trabalho. E trazia 5, 6 crianças, chegou a ficar 2 meses aqui as crianças. E aí criava um vínculo muito grande. Quando eles iam embora, a gente chorava, eles choravam também. E hoje tem um menino lá, que ele mora em Sorocaba, acho que você deve lembrar dele, meu Deus do céu, o apelido dele era Churrasquinho, eu esqueci o nome dele, o apelido dele era Churrasquinho, e ele hoje, ele é casado, e o Márcio, a Leandra, na época, que tomava conta das crianças, ele é casado e a gente se comunica, então ele tem uma vida, ele é motoboy, graças a Deus, Deus fez uma obra linda na vida dele, tem uma esposa, tem uma família. Então a gente fica muito feliz. Voltando à pergunta que a Débora fez, para nós, quando nós recebemos aí a possibilidade, o convite, o pastor Jaime fez a proposta, se eu queria ajudar uma família aqui que estava vindo da Venezuela, que fazia parte aí do programa do Vale da Bênção, e na hora eu aceitei, porque eu gosto de desafio. Para mim, a minha vida é feita de desafio. Né? Quando termino um desafio, eu já arrumo outro, porque eu gosto de desafio. Mas eu não tinha noção do que era. Né? Eu não tinha noção do que era receber uma família, né, de refugiado. E Deus, então, nos deu a oportunidade de receber logo 4. Né? O Carlos, com a esposa, a Daniela, a querida Samanta, minhas amiguinhas, e a Sofia, né? As crianças. E as crianças, meu Deus, são uma benção. Então a gente ficou muito ansioso, eufórico. E quando eu coloquei nas minhas lives, que eu faço 3 lives por dia, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 23 horas, então a cidade já começou a se mexer, o pessoal. Já teve uma irmã aqui que pediu para me ajudar na arrecadação, né, das coisas, e rapidamente conseguimos 3 televisões por falta de uma,
2 camas, 2 geladeiras, 2 fogão, eles puderam escolher qual que eles achariam melhor, né, estante, rack, roupa de cama, roupa para as crianças. Então essa foi a parte boa, né? Porque mexeu com a cidade, a nossa igreja comprou a briga, né? Eu levei 3 cestas básicas lá na chegada deles, né? Até o dia que o pastor Mário Nilton veio trazer eles, né? Eu estava trazendo doação, que eu tinha que buscar panelas, liquidificador, então foi muito legal. E a parte difícil, que eu acredito que todo pastor passa, principalmente nós que somos pastor de cidade pequena e de igreja pequena. A igreja que eu sou pastor, como eu disse lá no começo, é uma igreja que está sendo plantada, a igreja vai ser registrada agora, né, no começo do ano, o estatuto da igreja está ficando pronto, ainda a igreja vai ser registrada, é um trabalho novo. E nós temos aqui uma cidade de 6.000 habitantes, uma cidade de colhedor de café, de laranja, cortador de cana, então é uma cidade que vive da agricultura, né, da agropecuária. Então as arrecadações não são uma arrecadação alta, que eu posso bancar um aluguel, né, mas aceitamos o desafio em cima daquilo que o pastor Mário Nilton passou para nós, né, que o Vale da Bênção estaria ajudando, né, na instalação deles aqui durante 3 meses, e logo de início nós tínhamos que arrumar um serviço para o Carlos, mas por ele falar muito mal o português, né, ele não falava a nossa língua, então tinha algumas resistências, mas rapidamente arrumamos 2 trabalhos registrados para ele, e não foi possível ele entrar nesse serviço, porque eles precisariam da carteira de reservista e do título de eleitor, né, não registrou. Aí ele ficou 30 dias me ajudando na construção da igreja e fazendo alguns bicos de cerveja. E um dos parceiros nossos do projeto social que nós temos, Preciosa Semente, que é o projeto das crianças, ele tem uma empresa aqui de construção civil. E no primeiro dia que o Carlos veio, eu pedi emprego para ele. E eu estava vendo aí a esposa do pastor Gideon falar, né, das dificuldades de trabalho, e com o Carlos foi diferente. Ele rapidamente arrumou vários serviços, mas ele queria registrado. E não foi possível. Só que agora já está, acho que mais de 1 mês, nós estamos um pouco mais de 3 meses com eles aqui. O Carlos já está trabalhando, né? Ele ganha R$80 por dia, né? Ele está morando na casa que a igreja alugou para ele. Ele está bem, graças a Deus. Né? A esposa frequenta bastante a igreja, o Carlos frequenta um pouco menos. Né? No início a gente acharia que o Carlos ia frequentar mais, mas o tempo foi passando e a esposa já está no grupo de dança do projeto, né? Ela dança, as crianças participam da classinha, já foi apresentada as 2 crianças na igreja, né? No dia 11 foram apresentadas na igreja as 2, e a gente tem feito alguns aconselhamentos, algumas visitas, estamos acompanhando, e o lado difícil, eu acredito que seria mais o lado financeiro mesmo, porque a nossa vontade é poder fazer mais, né? Mas eu acredito que a obra de Deus também nunca foi fácil para ninguém, e não será fácil. Né? É em cima dessas dificuldades que a gente vê o poder de Deus em ação, que a gente vê Deus agindo, que a gente percebe também, né, o amor das pessoas. Uma pessoa me pediu para mim buscar uma doação, né? Cheguei lá, era 1 quilo de feijão. Então, você fica, poxa, 1 quilo de feijão? Sim, 1 quilo de feijão. Sem ele, a pessoa não almoça e não janta. Então, a Bíblia diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E você vai percebendo que pessoas, às vezes, que têm poucas condições, mas que abrem o coração para ajudar e para estender a mão. E um outro fator, eu acredito assim, no começo, né, que eu estava assistindo, acho que o pastor Eric estava falando, né, e um outro pastor que eu não guardei o nome, e ele estava falando da logística, né, dos idiomas, das dificuldades. Então isso também gera um pouco de dificuldade, o preconceito também. Mas aqui na minha cidade, eu acredito que eles foram muito bem recebidos, serão recebidos. Até o pessoal da prefeitura brinca comigo, fala assim, já recebimos há 30 anos atrás paraguaio, recebemos aqui cigano, agora estamos recebendo venezuelano. Então a gente fica feliz. Eu acredito que a maior dificuldade nossa é porque nós estamos ainda, Débora, nos organizando como igreja, né? Ainda o templo está sendo construído. Quando o Carlos chegou aqui, nós cultuava
né, no salãozinho improvisado. Então, a nossa renda ela vai aumentar a partir do momento que a gente for para o salão maior, né, que é uma capacidade já para 170 pessoas. Então, já estamos fazendo nossos cultos lá agora e vamos caminhando. E acredito que com o apoio da igreja, que isso é fundamental, a igreja gosta, né, os irmãos gostam, né, eles abraçaram essa família e já estamos nos preparando para a chegada da segunda família, né? O pastor Mário Nilton disse que tem uma família aí muito abençoada, como diz eles, bendecida, né? Está querendo vir para cá, então nós já estamos trabalhando com a ideia de estar recebendo a segunda família. Por quê? Aquilo que o pastor Eric falou, não sei se ele é pastor, não prestei muita atenção no título, né? Eu estava prestando na conversa, o Eric estava falando, mas antes da gente ser pastor, a gente é o César, é o Eric, né, é a Débora. E ele estava falando de algumas coisas, né, que é primordial, né, no caso, o acolhimento dessas famílias, da chegada, né, dessas pessoas na igreja, que é essa a parceria com a própria comunidade, a igreja saber qual é o papel dela. Eu gostei muito dessa fala dele, porque quando foi para trazer o pessoal aqui, o pessoal me perguntava, pastor, mas o que é isso? Eles ficavam com medo, achando que era ilegal. Falava, não, irmãos, isso é um trabalho de evangelização, isso está ligado à obra social, isso também porque nós somos humanos, seres humanos, e nós precisamos de estender a mão ao nosso próximo. Então, na fala do Eric, nós estamos aí dentro dos 3 pilares que ele falou, e então isso é muito importante, a gente saber até onde nós podemos trabalhar, até onde eu posso ajudar. E ele falou uma coisa que eu já passei aqui para a família que está aqui conosco, que é o papel da igreja, até onde a igreja vai com você. Porque vai chegar uma hora, eu falei para ele, Carlos, vai chegar uma hora que você vai ter que caminhar sozinho, né? Você vai ter que criar suas amizades, se essa casa, você não pagar o aluguel dela, você vai ter que ir atrás de uma casa para alugar, né? Então, passei para ele isso daí. Por quê? Porque vai chegar novas famílias e nós não podemos ficar, né, no caso, bajulando, né, a igreja tem o papel dela, mas tem uma hora que todo ser humano tem que caminhar sozinho. É que nem quando a gente casa, né? Quando a gente casa para ser independente, para viver a nossa vida. Eu falei, Carlos, eu não posso. Você tem direito de viver a sua vida. Eu falei, você tem direito de ter suas amizades. Eu falei, você não é obrigado a ser da Igreja Batista. Eu falei, você está aqui, eu estou te ajudando como refugiado. Agora, se você se tornar um cristão e congregar conosco, vai ser uma alegria. Mas você tem direito de ter sua vida, fazer academia, jogar bola, fazer o que você gosta. E para isso, você precisa fazer as coisas certas. Falei, você é porta de entrada para outras pessoas. Falei, dependendo das suas atitudes, você fecha as portas para as outras pessoas que nós queremos ajudar. Agora, se você for bênção, e foi legal, Débora, porque eu estava no mercado esses dias, o secretário de gabinete do prefeito estava lá no mercado, e ele falou assim, pastor, eu encontrei os seus venezuelanos lá. Nossa, fiquei sabendo que ele é muito bom pedreiro. Então, assim, uma coisa que já nos alegrou, porque já correu uma notícia boa deles, né? Então, isso assim, eu acredito que muitas coisas nós vamos aprender, mas essa fala que o Eric falou, de você deixar bem claro até onde a igreja vai, até onde eles têm que ir, porque senão você vai ter que ficar dando cesta básica todo mês, você vai ter que ficar pagando água e luz todo mês, e esse não é o papel da igreja, né? Eu não estou te ouvindo, é para mim parar? Muito obrigada, viu, pela sua fala. Você trouxe para nós algumas informações importantes, relembrando também da mesa anterior, né? Quando a gente traz a necessidade que a família refugiada, ela vá adquirindo a sua autonomia e a responsabilidade dela seguir na vida dela. Mas lembrando também que o pastor César trouxe aqui 2 coisas muito importantes. Quando ele falou que ele tem 3 lives durante o dia, pastor, parabéns, viu? Dá muito trabalho. Mas eu imagino que essas lives também são uma ferramenta dele divulgar.
Então, isso é importantíssimo, divulgar o que a igreja está fazendo, porque acolhimento a refugiados, como nós dissemos no começo, é uma crise mundial que afetou o Brasil e afetou vários países do mundo. Então, você liga a televisão, todo mundo sabe que está acontecendo uma crise migratória e a crise de deslocamento forçado. Então, parabéns pela divulgação, pelo apoio. Eu espero mesmo que o prefeito e os secretários apoiem mais esse trabalho que está sendo feito em Arandu. E também ele trouxe uma questão sobre a documentação, é uma questão logística, mas é também uma necessidade. A igreja que recebe essa família, ela pode dar um apoio, mas lembrando que a própria família, né, o próprio refugiado, ele tem que saber quais as datas que ele precisa refazer o seu registro de refugiado, mas foi importantíssimo você trazer também para nós essa informação. Agora, eu também recebi aqui da Noemi algo importante, olha que bonito. A igreja se envolveu cuidando das crianças enquanto os pais participavam das aulas. Também distribuíam lanche no intervalo das aulas. E a professora é formada em português e espanhol, e todas as pessoas que trabalham no programa são voluntários. Então, essa foi a forma como a Igreja Batista, lá em Canoas, ela entendeu que ela poderia receber essas famílias, trazendo para dentro da igreja. Enquanto os pais, os adultos estão tendo as aulas, então há um grupo de pessoas voluntárias que podem acompanhar as crianças. E nós estamos indo aqui para o encerramento da nossa mesa, e eu queria novamente voltar lá para o pastor Gideão, lá em Roraima, em Pacaraima. Pastor, qual conselho você daria a igrejas, a pessoas que estão nos ouvindo e querem, de fato, acolher famílias refugiadas? Deixa para nós aí uma dica para quem está nos ouvindo. Olá. A dica realmente é olhar para o próximo e saber que ele necessita da graça de Deus. E se todas as igrejas tiverem esse entendimento, principalmente as igrejas da região norte, tiverem esse entendimento que eu tenho que acolher uma pessoa, porque ali pode ser que seja um anjo, como o texto foi lido, pode ser que é uma pessoa que Deus ama tanto e tem um propósito grande na vida dessa família. Então, acima de tudo, nós temos que amar essas pessoas. Por isso que eu desafio as igrejas da nossa região, da região norte, a ter mais esse envolvimento, né? Essa aproximação com essas pessoas, saber que elas são vidas, e vidas que são importantes para Deus. Lógico que nós temos uma estrutura a ser montada, mas acima dessa estrutura está o amor ao próximo. Isso que nós temos que falar. A Sandra quer também dar uma palavrinha, e tem um slide aí, se puder botar para nós, a gente agradece. Né? Fala aí. Um slide que a gente preparou só para apresentar nosso projeto, é rápido, mas enquanto colocam aí, eu quero falar sobre falar uma dica para as igrejas. Em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele fala isso, e isso são palavras de Jesus, mas eu pergunto hoje, onde está Jesus? Onde Jesus está hoje? Jesus está em nós, está na igreja, e nós devemos ser a resposta, responder a todos os necessitados, tanto faz como refugiado, como pessoas que necessitam da graça de Deus. Nós precisamos responder dessa forma: vinde a mim. Nós devemos falar para as pessoas: vinde a mim, porque quem fala isso são palavras de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E uma coisa eu quero deixar aqui, que os venezuelanos, nós falamos dos venezuelanos porque estamos trabalhando com venezuelanos, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados da vida que eles
levavam, dos ensinamentos que eles tiveram na Venezuela. Então, nós como igreja, que oportunidade, que privilégio de nós falarmos, vinde a mim, porque aqui você vai ter um refúgio, você vai ter ensinamento, que Jesus nos ensinou. Então, isso é um privilégio. Lidar com pessoas é um privilégio. Outra dica que eu deixo para as igrejas, e isso aconteceu comigo, isso é a experiência minha. Quando eu comecei a taxar esses venezuelanos, Deus falou no meu coração, venezuelanos não, pessoas como você, pecadora. Essas pessoas são como você é pecadora. Então, não taxe, não classifique, esses venezuelanos. Isso aconteceu comigo, é uma experiência minha. Quando eu comecei a querer olhar esses venezuelanos, o Senhor me chamou a atenção. Todos pecaram, encarecem da glória de Deus. Então, é uma dica muito clara, quando a gente vai lidar com o outro, nós precisamos olhar para o outro como nós gostaríamos de ser olhado. Nós precisamos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Não taxando, eles são venezuelanos, eles são haitianos, não. Eles são seres humanos, são almas que Jesus deixou para nós cuidarmos, a igreja de Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, Cristo está em nós. Então, essa é a dica que eu deixo. São pessoas, Sandra, nós não vamos poder colocar agora as fotos, porque nós também estamos aqui com um problema de horário, mas fica para uma próxima, tá bom? Eu queria, antes que o pastor César respondesse também qual é o desafio, qual é o conselho que ele deixa, né, para as igrejas, perguntar, Noemi nos ouve ainda? Noemi, se você puder escrever, faça isso que você fez agora há pouco, manda um recadinho aqui no celular que eu posso ler. Qual é o conselho que você deixa para a igreja, para as pessoas que estão nos ouvindo? Agora a Sandra nos deixou que ela sente que nós não devemos olhar uma pessoa e dizer, olha, ali está um estrangeiro, olha, ali está um refugiado. Não, ali está uma pessoa como eu e você, e ela é filha de Deus, e ela precisa do amor de Deus, e o amor de Deus pode vir através de nós. Aliás, o amor de Deus só virá através de nós. Então, pastor César, qual o conselho que você dá para as igrejas que estão nos ouvindo? Eu gostei muito do que a esposa do pastor falou, a irmã Sandra, né? Porque é exatamente isso. Nós devemos agir, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos agir. Eu tenho muita preocupação com alguns tipos de ensinamento, que pregamos uma coisa e vivemos completamente diferente. Eu aprendi, sou pastor de uma formação batista, que nós devemos praticar a palavra e acolher uma família de refugiado, como a irmã Sandra disse, não é porque ele é venezuelano, ou ele é haitiano, ou ele é paraguaio, porque ele é um ser humano. Então, eu acredito que o amor de Deus, ele quebra toda essa barreira. Eu tive um sonho que eu queria fazer algo para Deus na pandemia, e Deus me deu esse canal chamado Oração Sem Fronteira, e eu fui orar. Por que canal? Por que Oração Sem Fronteira? E Deus mostrou exatamente isso que ela falou. Nossos irmãos venezuelanos, paraguai, chileno, agora o Chile está vivendo aí um momento difícil, muito difícil. Então, o amor de Deus nos leva a estender a mão, independente da cor da pele, né, da raça da pessoa. Então, o conselho que eu gostaria de dar é que as igrejas olhassem para essas pessoas como vidas, como almas, como ser humano. Eu sempre digo que se cortar o braço de um brasileiro e de um venezuelano, sai sangue igual. Se cortar o braço de um africano e de um brasileiro, sai sangue igual. Se cortar o braço de um africano e de um europeu, né, sai sangue igual. E o amor de Deus nos leva a passar por cima de tudo isso. E eu gosto, assim, de
de focar na palavra. Então, a Bíblia me ensina que eu tenho que amar as pessoas. Né? Eu gosto aqui de fazer trabalho com dependente químico, nós ajudamos, para você ter uma ideia, no ano eu internei 16 pessoas na casa de recuperação. Então, porque são pessoas que precisam de ajuda. E nós, o papel da igreja, o texto que ela leu é bem claro, Mateus 11, 28, vem a mim os cansados e sobrecarregados. Essas pessoas já vêm de lá, eles foram praticamente expulsos dos seus países. Então, eles não precisam ser maltratados aqui, porque já foram maltratados lá. Aqui eles têm que receber abraço, amor, carinho, né, ter suas responsabilidades, mas saber que, eu falei aqui, Débora, no dia que nós apresentamos as crianças, eles pegaram o certificado de apresentação. Eu falei, esse certificado, ele tem um significado. Eu falei, o significado é, essa igreja está dizendo para vocês que vocês não são venezuelanos, vocês são irmãos nossos. Então, vocês fazem parte da Igreja Batista Sal da Terra, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês são um de nós agora. Então, eles ficaram muito contentes, e é mais ou menos isso que foi falado aí. Eu agradeço, né, pela oportunidade de ser convidado. Antes, eu gostaria de deixar aqui, se me permite, né, a minha página no Facebook, César Eusébio de Carvalho, César com Z, César Eusébio de Carvalho, onde eu faço as minhas lives. Né? No YouTube é Oração Sem Fronteira, e no Instagram, Eusébio de Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus. Você ter deixado a sua página. E, Sandra, pastor Gideão, também daqui a pouco eu passo para vocês deixarem também a página de vocês. Mas a Noemi, então, mandou o recadinho. Os anos de 2018 e 2019 foram anos muito importantes para nós como igreja, pois o acolhimento aos refugiados nos trouxe muitas certezas, entre elas a de que não há limites e nem fronteiras quando se trata de ajuda e amor ao próximo, e que o trabalho não é vão no Senhor. Amém. Essa frase da Noemi nos lembra a palavra que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos, porque o nosso trabalho não é vão, nós vamos colher frutos. E nós temos que deixar aqui, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo, independente se ele é venezuelano, haitiano, colombiano, europeu, africano, do Oriente Médio. Deus ama a todos, como a você e a mim. Pastor Gideão, deixa aí a sua página, por favor, para o pessoal procurar você no Facebook e no Instagram. Primeiramente, queremos agradecer a oportunidade também, muito bom participar. Agradecer também o nosso projeto esse ano cresceu, nós estamos com 3 projetos, projeto Casa de Acolhimento, PNIEL, projeto Escola Sem Fronteira e projeto Escola Digital. Esses projetos cresceram e queremos agradecer a parceria que esse ano nós estamos tendo. Nossos desafios estão sendo também alcançados. Nós estamos com a Operação Acolhida, pessoa do General Barros, está lá com a gente, graças a Deus tá tudo mudado, o nosso abrigo, nosso acampamento está sendo abençoado. Então, eu quero compartilhar isso e agradecer a ACNUR, que está com a gente na interiorização, principalmente, OIM. Então, nós estamos crescendo para a glória de Deus. Esse projeto, ano de 2021, vai ser uma bênção, e vamos compartilhar mais ainda essas bênçãos. Amém. Mais uma vez, irmã Débora, quero agradecer. Muito obrigado. Nós temos a Facebook, Instagram e também no Twitter. Que Deus nos abençoe. Nós somos comunidadebatista.com.br. Obrigada, pastor Gideão. E a Sandra citou a ACNUR e OIM. A ACNUR é o Alto Comissariado da ONU para refugiados, no caso, seria o braço da ONU para refugiados no Brasil. OIM, que é a Organização Internacional de Migração. Graças a Deus, temos tido a parceria com eles,
E também, tanto a pastora Sandra como nós aqui, algumas vezes falamos sobre esse programa Acolhida, programa de interiorização do governo federal. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que é isso? Do que vocês estão falando? Na verdade, então, você pode procurar, inclusive no Google, é um programa federal, é um programa de mobilização de famílias que estão em Boa Vista, Manaus, Pacaraima, para que elas venham para outros estados do Brasil e outras cidades do Brasil. E o Vale da Bênção e outras organizações, outras igrejas têm recebido, então, famílias através desse programa de interiorização. E para encerrar, a Noemi também deixou mais um recadinho para nós. Você, como igreja, como líder de igreja, pastor que está nos ouvindo, trabalhe esse tema na sua igreja. Tem uma equipe de apoio. E, principal, é dialogar com a igreja sobre o tema refugiados. E eu estou dizendo principal, porque essa foi a experiência do Vale da Bênção. Eu tenho certeza que essa foi a experiência aqui da igreja, comunidade evangélica Vale da Bênção em São Roque, porque nós não podemos simplesmente começar um trabalho, abrir a porta e atender refugiados, sem falar para ninguém. Nós temos que dialogar, entender o que significa tudo isso. E que bom que agora você tem essa participação aqui no quarto em Fórum Renas. Você terá depois disponível todas essas lives que você pode levar para a sua igreja, ouvir novamente, para que você tenha mais informações e dessa forma o seu trabalho seja grandemente abençoado. Que Deus te abençoe, que você fique na graça do Senhor. E agora nós vamos então mudar um pouquinho aqui a dinâmica do nosso fórum e nós vamos ter a oportunidade de participar da reunião de oração pelo Zoom. Então eu quero fazer esse desafio para você, motivar, que você venha participar conosco. É uma reunião de oração muito gostosa, muito dinâmica. Eu tenho participado toda sexta-feira de uma reunião de oração por refugiados, promovida pela Visão Mundial, nosso querido pastor Wellington é que coordena essa oração. E eu fico esperando na sexta-feira esse horário, porque é o horário que eu posso orar e orar junto com outras pessoas, não sozinho. A gente deve orar sozinho, mas como é bom quando podemos orar juntos com os nossos irmãos. E é isso que vamos fazer. A partir de agora, nós vamos então entrar na reunião de oração, que será dirigida pela Ioná Barbeiro, assistente social, membro da Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto. Já dá as boas-vindas ao pastor Cleiton, ao Silas Barbeiro, ao pastor Mário, que vão estar nos apoiando nesse momento na reunião de oração pelo Zoom. Nós voltaremos 1h30, o pessoal está me lembrando aqui, viu? Às 13h30 nós voltaremos ao vivo, onde nós vamos continuar com temas super interessantes, o apoio emocional ao refugiado. Nós vamos ter 2 pessoas especialistas nessa área, porque nós precisamos ouvir, aprender, entender melhor como trabalhar a área emocional do refugiado. E vamos ter também aqui uma entrevista com uma família de venezuelanos que já estão conosco, acredito que há 2 anos já estão aqui no Brasil, e depois vamos ter um tempo de encerramento, de oração, para a conclusão do nosso fórum. Então, te esperamos agora, na reunião de oração pelo Zoom, e às 13h30, no retorno do nosso fórum online. A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção tem como missão garantir direitos a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, capacitando-os para o exercício da cidadania, tendo como base uma referência cristã, visando a transformação integral. Nossa história inicia em 1985, com o atendimento de crianças e adolescentes das ruas da Lapa, na cidade de São Paulo. Em virtude das mudanças da Política Nacional de